Bom, aqui, como eu disse, o nosso adesivo, o nosso cianoacrylátero, quando ele recebe o nosso removedor químico, ele sim passa por sua diluição, ele está sendo quebrado todas as suas moléculas, então ele está bem juntinho com o fio natural. Quando eu venho com o removedor químico, eu estou quebrando as moléculas desse cianoacrylátero, que é o nosso PMMA, Carbon Black e cianoacrylátero puro, então eu estou quebrando essas moléculas do nosso adesivo, fazendo com que ele fique mais maleável, se torne líquido novamente, eu consiga remover ali com uma pinça, com uma escovinha, eu consigo realizar essa remoção sem perigo nenhum, sem prejudicar o fio natural da minha cliente. Sem eu precisar vir com a remoção mecânica fio a fio para conseguir descascar, né? Abrir ela, segurando de uma ponta e outra para realizar essa abertura e conseguir liberar o fio natural da cliente sem agredir a queratina. Tudo bem? Eu não posso vir realizando a remoção mecânica e arrancando a primeira camada de queratina que eu tenho no fio. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que realizar uma remoção capaz de manter a saúde do fio natural da minha cliente. Nesse momento, sim, quando eu disse que ele passa pela polimerização, o que acontece? Eu tenho aqui na superfície, já tem um cabelinho aqui, aí. Eu tenho aqui na superfície do fio natural da minha cliente, tem um cabelinho incomodando. Não é simples, gente, é cabelo. Bom, aqui eu tenho na superfície do fio natural da minha cliente removedores químicos. E ele já diluiu com o meu adesivo do cianoacrylátero, então quer dizer que a minha cola está diluída. É como se eu viesse e colocasse açúcar aqui dentro da garrafa d'água e diluísse, tá? Eu não consigo separar mais o que é removedor e o que é adesivo. Então eles estão juntos. Foram diluídos, o meu adesivo está líquido novamente. E quando eu venho com a água por cima desse adesivo, o que acontece? Ele endurece. Ele fica branco. E é a mesma coisa que acontece também no meu cianoacrylátero, na minha cola. Se eu pegar aqui, ó, a minha cola, gotejar ela em cima de uma superfície, vir molhando ela, o que acontece? Ela passa por essa polimerização mais acelerada e nesse momento que ela recebe um choque térmico, um choque de umidade repentina, tá? Direta a ela, que eu sim depositei água mineral no meu adesivo, sendo que eu acabei de remover ele aqui do meu pote hermético, não deu tempo de passar pela polimerização de 24 horas, o que acontece? O meu cianoacrylátero, quando as moléculas estão se juntando, elas vão se chocar, elas vão parar no meio do caminho, não tem resistência, ficam duras muito rápidos e sim ficam brancas. Então, o meu adesivo vai ficar branco nesse momento que eu molhar com água. Para quem não fez esse teste, você pode estar fazendo. Coloca um pouquinho de adesivo dentro de um anel descartável, em cima da pedra jade, e molhe ele. Você vai, assim, perceber que ele começa a ficar branco. Ele vai se tornar tipo um leite mesmo. Alguns ficam assim quando eles são mais puros, tem uma cadeia só de cianoacrylátero. Agora, quando o adesivo tem uma qualidade maior, eles não ficam tão esbranquiçados assim. Porém, eles ficam um plástico muito duro, tá? Então, nesse momento, eu estarei analisando e verificando isso com o meu adesivo. E é semelhante ao que vai acontecer aqui, ó, no fio natural da sua cliente, se você realizar a higienização normal quando você tenha realizado a remoção química anteriormente, tá? Então, se eu removi o fio natural da minha cliente com o removedor químico, eu não posso realizar a higienização normal. Eu tenho o passo a passo correto para seguir, para não atrapalhar na minha duração e me atrasar no procedimento. Se eu deixar esses fios da minha cliente todos branquinhos, aquela sujeira nevada, como se fosse farinha mesmo, né? Vários pedacinhos de papel que estão grudados nos cílios natural da minha cliente, o que acontece? Eu vou demorar mais no procedimento, eu vou me atrasar mais para realizar o procedimento da extensão de cílios aqui com essa cliente, porque os fios dela estão todos brancos, estão cheios de papelzinho mesmo grudado, eu tenho que vir com a pinça removendo, se não aplicando novamente removedor químico para remover, tá? Toda essa sujeira, toda essa impureza branca, porque é adesivo, não deixou de ser adesivo, foi um adesivo que levou um choque de umidade muito alta, e sim, ele se torna branco, então ele vai secar, só que ao invés de secar pretinho, como na extensão de cílios normal, ele seca branco, tá? Então, nesse momento, eu preciso estar removendo esse adesivo que está seco e branco no fio natural da minha cliente. Então, eu venho novamente com mais removedores químicos aplicando nessa superfície para conseguir, sim,
ter essa higienização, essa remoção química de forma correta, tudo bem? Mas aqui, como eu disse, eu vou te mostrar 4 passos para você conseguir realizar essa remoção química de uma forma rápida, fácil e sem arder o olho da sua cliente. O primeiro passo extensionista é sim manter a cliente com os olhos fechados. É muito importante que ela não esteja com os olhos entreabertos. Para isso, vocês podem vir com aqueles espelhinhos, tá? De mão mesmo, que você vai depositando aqui na parte de baixo para conseguir visualizar. Devem estar com as duas pálpebras, inferior e superior, bem fechadinhas, tá? A linha ciliar dela bem lacradinha, a lamela, né? Deve estar bem fechadinha, encostando uma na outra, não pode estar aberta, porque essa abertura vai receber o nosso gás formaldeído, o nosso gás tóxico, o fumo dos adesivos, que é liberado em todos os adesivos à base de cianocolatro. Há essa liberação de fumo natural. Então, nesse momento, sim, eu preciso estar com os olhos bem fechadinhos para que esse fumo não consiga entrar, se localizar na esclera da minha cliente, inflamando o olho dela, ardendo e deixando vermelho, tudo bem? Logo após que o olho da minha cliente tá bem fechadinho, o nosso primeiro passo é isolar esses fios corretamente. Não importa o procedimento que você faz, não importa a remoção que você vai fazer, se é 30% dos fios, se você vai remover ali todos para aplicar novamente, se é apenas uma remoção rápida, tem poucos fios ali para retirar, você deve realizar o isolamento, tá? Por quê? A gente tem fios tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Se eu manter esses fios da parte de baixo juntos, sem aplicar um pad, uma fita micropor para separar eles, o que acontece? Eu, extensionista, visualizo, eu profissional, quando eu vou realizar a remoção química, eu visualizo maior quantidade de fios naturais da cliente para conseguir remover essas extensões. A maior volume de fios. E quando eu visualizo isso, automaticamente eu preciso aplicar mais removedores para conseguir entrar dentro de todos esses fiozinhos, encontrar a base da extensão de cílios e serem removidos. Então, eu preciso isolar. Quanto eu diminuo a quantidade desses fios, quando eu separo esses fios da parte de baixo, vai ficar menos fios aqui na parte de cima, onde eu consigo visualizar exatamente o que tem e o que não tem extensão de cílios para eu aplicar o removedor. Então, eu devo estar vindo realizando esse isolamento inferior dos fios da extensão de cílios, sim, com pad, com fita ou com apenas um deles, né? Então, aqui no caso, ó, se eu tenho só o isolamento aqui do pad em gel, tá? Então, eu consigo visualizar somente os fios aqui, ó, da parte superior da cliente. Eu não visualizo os fios da parte inferior, tá? Agora, Ana, tem um fiozinho ou outro escorregando. Vem aqui, ó, pedacinho de fita pequenininho, micropor, esse daqui salva a vida de muito extensionista. Vocês vêm depositando, ó, por cima do pad mesmo. Posiciona ali na cabecinha da cliente, posiciona o fiozinho inferior ali, ó, por cima do pad, isolou, pronto, já finalizou, você pode iniciar a sua remoção química realizando a aplicação desse gel sem encostar na pele da cliente, porque aqui a gente já preparou. Se eu não tivesse preparado essa base aqui, ó, que é onde sim eu consigo trazer o isolamento, então eu tenho exatamente a visão somente dos fios da extensão de cílios, eu não visualizo mais fios aqui, ó, inferiores, tá? Então eu não tenho o dobro, o triplo de fios para eu conseguir estar enxergando e tentar reconhecer, ah, aqui tem mais fios da extensão de cílios, ou não, aqui tem menos fios, eu vou aplicar menos aqui. Então é mais fácil, eu consigo ter essa visão exatamente. Então aqui, ó, eu consigo ver ó, o que tem extensão e o que não tem extensão. Aí eu já aplico diretamente no local. Eu não posso ficar aplicando no fio natural da cliente se ele não tem extensão para remover. Eu vou gastar o meu removedor químico. E eu tenho que economizar, né, gente? O nosso tempo, o nosso serviço, o nosso produto custa e não é barato, tá? Então, nesse momento aqui, ó, realizei o isolamento, posso vir aplicando. É muito importante. Tem profissionais que hoje não realizam isolamento. Você deve realizar o isolamento com pad ou com fita para conseguir visualizar essas extensões, não ter o depósito desse removedor químico na pele da sua cliente. Já o nosso segundo passo, que não é muito diferente do primeiro, é encostar na pele da cliente.
Como eu disse, sim, não se deve encostar de jeito nenhum aqui na pele da cliente, aqui na pálpebra inferior, a cliente aqui, ó. Por quê? Nem na parte de cima e nem na parte de baixo, tá? Se encostar, vai dar problema, vai dar irritação, vai dar vermelhidão, porque principalmente, né, os nossos removedores em gel, ele tem uma, uma consistência física muito boa para a gente trabalhar. Porém, quando ele entra em contato com uma superfície quente, tá? Semelhante a álcool em gel. Se eu depositar um pouquinho de álcool em gel na minha mão e eu fazer isso daqui, ó, movimentar ele, o que que acontece? Ele vai se tornar um álcool líquido novamente. Ele vai sair do seu estado gel, vai se tornar líquido para conseguir estar realizando a higienização das minhas mãos. Então, eu consigo perceber que ele muda o seu estado físico. E é semelhante aqui, se eu não preparar a minha cliente, tá? Não realizar o isolamento da parte inferior com o pad, com a fita, quando o meu removedor químico, por exemplo, em gel, chegar em contato com a pele da cliente, mesmo que pouquinho aqui abaixo, ele sim vai começar a se tornar mais líquido e se eu não conseguir visualizar isso a tempo, ele vai irritar o olho da minha cliente, ele vai deixar o olho da minha cliente ardendo, ele vai deixar o olho da minha cliente doendo, vermelho, porque ele conseguiu se diluir, se tornou líquido, como se fosse uma água mesmo, e ele vai entrar direto aqui, ó, na esclera do olho da sua cliente, nessa parte branquinha do olho da cliente. É onde ele se gruda, tá? Ele vai grudar nesse olho da cliente, ele vai agarrar e começar a latejar, a arder, porque ele é um ácido muito forte, tá? Ele tem um pH muito ácido e ele consegue agredir a saúde aqui do olho da sua cliente. Nesse momento, se eu conseguir realizar o isolamento, é muito importante. Como eu disse, cuida para não encostar na pele de jeito nenhum. Tanto na parte de baixo, quanto aqui, ó, na parte de cima. Se o meu gel removedor, o meu creme removedor, a minha pasta removedora encostar nessa pálpebra aqui, ele vai sim ter um contato direto com a nossa pálpebra móvel da cliente, onde sim vai se localizar muito perto da raiz do bulbo capilar da cliente. Então, clientes mais sensíveis, sim, nesse momento, se nunca teve irritação, nunca teve alergia à extensão de cílios, a partir desse momento que você encostar sobre a raiz dos cílios dela, que você encostar sobre aqui, ó, a parte de baixo do olho dela, ela tem grande chance de ter alergias e problemas com as extensões de cílios, porque você encostou, tá? E o momento em que onde você encosta, não só o removedor, mas ele está diluindo o nosso adesivo, diluindo a nossa cola, ele está levando diretamente cianoacrylátero nessa área aqui, ó, mais sensível. Nessa área que tem uma grande probabilidade de ter irritação, inflamação e ser machucada também.